Os acontecimentos recentes mudaram o rumo de One Piece para sempre. A batalha que parecia bem encaminhada para o seu fim ganha camadas de tensão quando Luffy parece morrer e desperta um novo poder. O fechamento do capítulo 1043 causou um alvoroço sem precedentes, mostrando que o final de Wano pode ser muito diferente do que a gente imagina. E com esse evento divisor de águas, diversos rios ramificaram para centenas, quiçá milhares de possibilidades. Por isso nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas especulações para o que pode vir a ocorrer no capítulo 1044 de One Piece. E para esse vídeo continuar funcionando mesmo após o lançamento desse capítulo, tudo que eu comentar aqui também pode ser válido para os capítulos 1045, 1046, 1047 e assim por diante até o fechamento de Wano. Aviso super importante, tá? Esse vídeo não contém spoilers porque eu não leio spoilers e eu tô gravando antes de sair qualquer tipo de spoilers. Então se já saiu spoiler na altura que esse vídeo foi lançado, ele pode acabar confirmando coisas que eu vou dizer aqui ou negar completamente. Mas como eu disse, esse vídeo não se limita apenas ao próximo capítulo, apesar de ser mais focado nele. Aqui a gente vai fazer previsões para os próximos capítulos de One Piece e até o final de Wano. E no final do vídeo também eu vou dar as minhas cravadas absolutas para o capítulo 1044 ou para os eventos próximos ali, né, no decorrer agora do arco de Wano. E meu querido, quando eu tô falando de cravada, eu tô falando isso que vai acontecer. Então obviamente também quero saber a sua opinião sobre tudo mencionado. E claro, deixa aí nos comentários a sua própria hipótese, sua própria especulação, suas próprias teorias para o que vai acontecer no capítulo 1044 e claro, no fechamento de Wano. Só para vocês entenderem, eu vou passar por cada cenário da atual situação de Onigashima, levantando teorias e especulações sobre o que pode acontecer. E a gente vai começar por uma parte bem relaxada. Hiyori e Orochi, Salão dos Tesouros, segundo andar. Na última aparição desses dois no capítulo 1041, descobrimos que enquanto tocava a Princesa da Lua, Hiyori revelou sua identidade pro Shogun, além de espetá-lo com um prego de Kairosek. O maluco tá afundado em entulho, desgosto e arrependimentos, e tudo que eu espero agora é ver ela metendo o prego de Kairosek nele, só que em outro lugar. Não pense besteira, tô pensando tipo o que o Pen fez com o Kakashi. A gente sabe que só tem mais uma cabeça restando nele e seria muito significativo se a Hiyori, filha de Oden, né, fosse a responsável por arrancá-la. A espada que seu pai deu pra ela tá com o Zoro, né, que é Ema, mas a Mino Habakiri, que é do Momonosuke, quem sabe não tá escondida com a Hiyori ali, pronta pra ser usada no capítulo 1044, ou em breve. Outra possibilidade para esse cenário tem a ver com um personagem que tá sumido e que a gente precisa falar sobre. Denjiro, que pasmem, tá sumido desde o capítulo 1009. Sua última aparição foi junto dos Bainhas Vermelhas cortando várias cabeças do Orochi. Então será que ele vai voltar agora para finalizar esse trabalho e ajudar aquela que ele assumiu como uma espécie de afilhada nos últimos 20 anos? Denjiro pode estar se encaminhando para finalizar a vida de Orochi, mas eu ainda gosto mais da ideia da Hiyori cuidar da situação sozinha, até porque se o Denjiro tá sumido há mais de 30 capítulos, mano, eu espero, né, ali nada mais nada menos do que uma mitada épica vindo dele. Tem a chance dele aparecer agora e ajudar a Hiyori, mas eu acho que seria mais interessante ele estar executando ali algum plano mirabolante que vai virar essa guerra de cabeça pra baixo. O Oda não deixaria ele sumido por tantos e tantos capítulos se não fosse pra mitar. Pelo menos eu tô tentando me enganar que sim, né, e eu boto fé nessa questão. Essa ideia dele estar executando algo casa muito bem com a frase dita pelo Raizou no capítulo 1041 após vencer Fukurokujo. Precisamos nos apressar, as preparações já estão quase completas. Seria algo que o Denjiro tá trabalhando? Seria algum selo bizarro que ele mesmo Raizou produziu? Eu acho que vem algo grande por parte do Denjiro nos próximos capítulos. CP0, Sala dos Convidados, segundo andar. Aqui a gente já entra num cenário mais curioso. O único integrante restante da CP0 ainda pode exercer algumas funções importantes para a narrativa. A mais poderosa que me vem em mente é anunciar aos Gorosei que a missão de apagar Monkey D. Luffy da história simplesmente falhou.
A partir disso, poderemos ver as reações dos 5 anciões e ter, através do diálogo deles, mais informações sobre o despertar da fruta sendo reveladas. Quem sabe, podemos ver até mesmo o próprio Mustafar reagindo a essa notícia. Será que ele faria algum movimento, ordenaria algo além do imaginável, reconheceria a situação como um alerta vermelho que apenas ele próprio poderia resolver e dessa forma partiria para a ação? Uma medida que eles podem tomar, né, é mandar ainda mais esforços para o ano, solicitar que a marinha envie um almirante, as armas e SSG, causando assim um alvoroço ainda maior, uma espécie de fagulha ali, né, para dar um gostinho da força verdadeira dessa instituição. Outra coisa muito importante que esse CP0 pode fazer também, mano, é sentar ali num canto e começar a chorar, porque na situação dele, meu querido, dá até medo de sair dessa linha que ele tá, que pelo amor de Deus. Aviso rápido e muito importante é que a gente finalmente criou o nosso canal de cortes e reacts, e é o primeiro link aqui da descrição. Lá a gente vai trazer muito conteúdo relacionado ao One Piece, e claro, aqui no canal principal não muda absolutamente nada, vídeo todos os dias da semana, menos sábado, e live lá no domingo. Então, meu querido, se inscreve nesse canal também para acompanhar muito e muito conteúdo de One Piece e aqui dos Chapéus de Palha. E no Arashi, entrada do Salão dos Tesouros. O cachorrão tirou onda com a cara do maior trouxa da guerra, se consagrando o maior Shed de todos, mas apesar da vitória, sua situação não tá tão boa assim e logo ele deve aparecer pra se juntar ao espetáculo que tá rolando no palco principal. E vai fazer mais ou menos o que o Nekomamushi tá indo fazer, né? Tentar ajudar, mas na condição que ele tá pra enfrentar o Kaido, fica meio complicado. Inclusive, a gente não pode esquecer que o Ashura Doji foi explodido bem perto da região onde Nekomamushi finalizou o Jack. Então pode ser, né, que o Lorde Canino tenha ido socorrer seu amigo e esteja lá curando seus ferimentos. Outra possibilidade é que ele leve o Ashura mesmo ferido pro palco principal. Do jeito que as coisas são, né, o Ashura já pode até estar preparado para dar mais umas porradas ou tomar algumas porradas. Nekomamushi e Carrot em direção ao palco principal. Aqui a gente entra numa situação bem semelhante à do Inuarashi, mas com seu direcionamento muito mais traçado. Enquanto a gente especula o que o cachorrão vai fazer, temos certeza que o gatão e a gatinha, o gatão e a coelhinha, estão indo em direção ao palco principal para ajudar a aliança contra o Kaido. Pra mim, tá, esses 4 personagens, Ashura Doji, Nekomamushi, Inuarashi e Carrot, já cumpriram seus papéis e estão aí só marcando presença. Capítulo seguinte, a Carrot entra no modo Sulong, sola o Kaido, é consagrada a nova Shogun de Wano, rainha dos piratas. Esquece. Tripulantes do Kid e do Law, espalhados pelo castelo. Bom, eles estão aí, né, no meio dessa zona, tem gente lá no quarto andar, tem gente no palco principal, e a única coisa que a gente realmente espera deles é que até o final da guerra, o Beppo entre no modo Sulong e tenha no mínimo, uma mitadinha. De resto, mano, é só o resto. Aí, claro, né, a gente não pode esquecer do Killer, que amassou o Hawkins no capítulo 1029, né, já fez um baita papel ali, mas ainda pode aparecer em breve para ajudar mais do que já ajudou. Para, por exemplo, né, defender ali o seu capitão, o Kid, e também o seu aliado, o Trafalgar Law, que estão completamente exaustos. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Jinbe, corredor do terceiro andar. E falando em alguém com energia pra lutar, tá aí um personagem que é forte pra caramba e ainda pode exercer uma função interessante nessa porradaria insana. Jinbe, além de poder manipular a água de alguma forma e ajudar a conter o incêndio, tem toda a capacidade do mundo pra segurar o Kaido por algum tempo. Só lembrar do papel fundamental que ele teve na Guerra de Marineford e na batalha lá em Whole Cake Island, pra gente saber que não é improvável que ele ainda apronte algo contra o próprio Kaido. Por mais que ele esteja cansado, né, não dá pra subestimar o Jinbe. Ele ganhou do Ruiz-Ru com certa folga e já tancou os seus pocos da Big Mom, já tancou a Kainu e pode ganhar tempo pra aliança tancando o monstro do Kaido. Depois daquele socão que ele deu na barriga da Big Mom e quase jogou ela no mar lá em Whole Cake Island, mano, não dá pra subestimar o Jinbe em hipótese alguma. Caribou e Shinobu, Porto Tokage. Shinobu já fez bonito, né, ou feio pra caramba fazendo essa desgraça do Momonosuke adulto. Inacreditável. Mas o Caribou tá assumido desde o capítulo 1023, quando ele e os piratas do Law, né, acompanharam o Luffy alucinado comendo igual um animal depois de ser arrebentado pelo Kaido. E a galera do Law já tá lá em cima em Onigashima no palco principal. Então será que Caribou também pode ter subido e pode aparecer em alguma cena em breve?
E, inclusive, né, teorias, especulações, hipóteses quentíssimas apontam que essa desgrama que tá acontecendo com o Luffy, na realidade, né, é Caribou ali derramando suas preces, derramando sua lama, seu pântano, sobre os cabelos do Chapéu de Palha. E olha, gente, pra ser bem sincero, tá, eu também acho isso uma ideia de bosta. Mas a participação do Caribou vem aí e eu espero que não seja relacionada a isso, pelo amor de Deus, que não seja. Mas é importante a gente lembrar também, né, que ele sabe que a Shirahoshi é Poseidon, uma informação quentíssima pro governo mundial, pra Big Mom e também pro Kaido, que recentemente disse aí, né, que quer ir atrás das armas ancestrais. Então o Caribou ainda tem uma função aí pra exercer, porque é um segredo muito importante, ele sabe. Otama e Tenguyama Hitetsu, capital das flores. Tudo o que eu espero deles agora é que suas mensagens dos balões barquinhos alcancem Onigashima e causem um efeito no Luffy ou no Momonosuke. Mais à frente eu vou falar da minha hipótese absoluta pro capítulo 1044 ou alguns eventos que ainda vão rolar no decorrer de um ano, e isso aí dos balões, mano, encaixa muito bem no meio disso tudo. Uma porrada de gente na zona no caos estabelecido no palco principal. Aí é onde temos uma verdadeira zona rolando com o Kaido chegando para aniquilar qualquer um que se coloque em sua frente. Os personagens ali presentes com energia para fazer alguma coisa ainda são Nekomamushi e Carrot, que acabaram de chegar, Kid e Loki, apesar de já terem alegado mais de 200 vezes que estão sem energia pra nada, já estão de pé e quem sabe não tem aí, né, uma última habilidade como mostraram 25 vezes contra a Big Mom. Kawamatsu e Marco parecem em condições melhores pra tentar segurar a besta Kaido, visto que o Kappa tá relativamente bem, mesmo depois de ter sido completamente surrado pelo Yonkou, e o Marco parece cada vez melhor devido à recuperação das suas chamas azuis. Otama, Chopper e Nami também estão presentes, mas muito abalados com a informação de que Luffy morreu, mesmo que a Nami insista em negar essas afirmações. E o que é muito importante aqui é a gente saber que qualquer Chapéu de Palha pode dar uma mitada violenta. Eles são as pessoas mais próximas do Luffy, e o Luffy nesse momento se encontra num estado bem fragilizado, ou pelo menos aparenta. Vovô Ryo já tá cansado, coitado, deixa o velho descansar. E pra fecharmos temos Wanda e Jean-Bart, que sinceramente ninguém espera que faça muita coisa, além de tentar dar uma segurada ali, né, no avanço dos Piratas das Feras. Um cenário que eu acho plausível de acontecer e que perturbaria muito o rumo da guerra é o seguinte: nesse momento parece que a aliança tá sem esperanças, completamente derrotada, mas o retumbar dos tambores da libertação podem começar a serem ouvidos pouco a pouco e cada vez mais se elevando. E assim como antigamente os tambores eram usados em guerra para motivar seus aliados, né, a moral da aliança vai estar se renovando, ao passo que cada um vai ouvindo pouco a pouco ali esse som e reconhece como algo vindo de Monkey D. Luffy. Em contrapartida a isso, né, enquanto a aliança vai se motivando, vai ficando inspirada, o Kaido fica no mínimo curioso, começa a ficar preocupado e chocado com esse acontecimento. Isso pode acabar sendo só algo relacionado aos Chapéus de Palha mesmo, né, que são os companheiros mais próximos de Luffy e que podem ouvir o seu capitão. O Sop no momento está no primeiro andar, mas eu acho que logo ele pode chegar no palco principal e devido ao seu haki da observação superior ao de seus companheiros, ele pode ouvir o Luffy caso os outros não ouçam. E o próprio Sop chegar no cenário onde a guerra tá eclodindo pra caramba, bradando que seu capitão está vivo, que seu coração continua batendo e que nesse momento todos devem ter fé em Luffy. Ai, não é brincadeira não, fiquei arrepiado, tá? Fiquei arrepiado absolutamente, como todo vídeo, tem uma novidade por aqui. E seria uma participação maneiríssima do Sop trabalhando aliado a um dos poderes que ele despertou lá em Dressrosa, algo que pode gerar esse momento sendo exclusivo pra ele, uma verdadeira mitada do God Sop, principalmente, né, se ele fizesse esse grito, esse brado de que Luffy está vivo na presença ali na cara do Kaido. Zoro e Franky, lado direito da caveira. Esse cenário é tão doido que eu já fiz um vídeo exclusivo pra isso, mas a ideia aqui, né, é que o Franky continue tentando trazer o Zoro de volta a um estado desperto. É muito difícil que ele reaja agora, né, porque o dano dobrado do remédio é absurdamente forte, mas eu acho que o Zoro talvez tenha um lampejo de consciência se conseguir ouvir os tambores da libertação e reconhecer como algo vindo do Luffy. Esse momento do Zoro agora é um tanto quanto delicado para One Piece de uma forma geral, porque o Oda pode começar a trabalhar
outras camadas de universo que ele nunca trabalhou antes, que na verdade ele já deu algumas pitadinhas por ali e por ali, né? Então essa questão da morte, do rei do inferno, do submundo, pode estar sendo começada a ser trabalhada ali no plot do Zoro, né? Começada não, mas tá mais explícito, porque o Zoro já tem relação com os demônios, com essas coisas, há muito tempo, e o Oda pode vir com isso agora, já no fechamento de Wano. E essa é uma possibilidade muito doida e muito real para os eventos agora, até porque Luffy, seu capitão, supostamente morreu e já voltou à vida. No caso, né, morreu, mas passa bem. Sanji, lado esquerdo da caveira, Distrito do Prazer. Assim como Zoro, o Sanji já cumpriu um papel espetacular na guerra e os dois merecem descansar, mas é inegável que ele tomou menos dano do que o Zoro, até pelo fato de não ter lutado contra o Kaido e contra Big Mom, algo que o Zoraço fez com muito esmero, e também, né, não ter recebido esse dano dobrado devido à medicação maluca dos Minks. Então há mais chance do Sanji voltar de alguma forma também, né, graças à regeneração do exoesqueleto da Germa. A ideia aqui é que ele também possa escutar os tambores da libertação e reconheça como algo vindo de Luffy, e isso o motive a levantar e seguir lutando. Mas a real é que tanto o Zoro como o Sanji já estão de parabéns, cara. Os caras derrotaram o braço direito e o braço esquerdo do Kaido, a criatura mais forte do mundo. Então, meus queridos, podem descansar relaxados agora, mano. Respirem aí, ou pelo menos tentem respirar, porque a situação tá realmente muito azeda. E fiquem bem, tá? O papel de vocês já foi cumprido. Mas se vier mais, a gente também não reclama, hein? Zoraço e Sanjaço ali, magníficos sempre, podem brilhar. E quanto mais brilho tiver, os astros principais, as estrelas do show, são esses caras aí, mano. São esses caras aí. As asas do futuro rei dos piratas, a coisa é muito doida. Ah, meu Deus do céu. Tomara que mitem ainda mais. E pra fechar os chapéus de palha e os cenários antes de partirmos pros dois mais emocionantes, temos Brook e Robin sumidos desde o capítulo 1032, onde estavam fugindo dos membros da CP0, que agora, meus queridos, um foi amassado, o outro também foi amassado. Um foi realmente amassado mesmo, e só resta um agora. O Brook, a meu ver, poderia lutar contra esse último membro restante. Eu acho que seria justo, porque ele é o único chapéu de palha que ainda não amassou um membro da Cypher Pool na porrada, e que junto com o Sop teve menos destaque no quesito luta nesse arco de Wano. A Robin fez um papel fenomenal contra a Black Maria, então ela já cumpriu uma função ali muito importante para a narrativa. Outro ponto que eu acho que vai acontecer aqui, tá, é que ela e o Brook estejam indo em direção ao palco principal, onde a gente vai ter, né, de novo, a reunião de todos os chapéus de palha, assim como foi no início da guerra, no capítulo 990 de One Piece e no episódio 1000. A diferença é que dessa vez eles vão estar sem o seu capitão, né, mano? Tudo lenhado lá, amassado, vai ter alguns, mano, inconscientes, outro ali sem um braço, sem... Nossa, essa parte do sem um braço e uma perna é mentira, né? Vai estar todo mundo, enfim, amassado. Todo mundo amassado, mas, cara, preocupados ali com o seu capitão. Então essa reunião pode ser um momento muito legal e tão épico quanto o momento da reunião deles. Ah, e se pá, ó, o Brook também pode ter alguma relação aí cabulosa e espectral com a morte do Zoro e a morte do Luffy. Talvez ele seja capaz de enxergar algo que todos os outros não são capazes devido aos seus poderes ali, né, provenientes do submundo. E dessa forma ele poderia explicar alguns acontecimentos pra galera ali, né, consequentemente pra nós. E pra concluir, temos os cenários de Luffy no domo, além de Momonosuke e Yamato. E claro, você também deve ter percebido que eu não me aprofundei muito no Kaido, porque ele entra como uma peça fundamental tanto pro Luffy quanto pro Momo e também pra Yamato. Então eu preciso dizer brevemente aqui algumas coisas sobre ele antes de entrar na grande especulação hipótese final aqui do vídeo. Primeiro é que seu flashback é inevitável. Para criarmos um vínculo maior com o personagem, seja de empatia ou rancor, a gente precisa entender suas motivações, o que o levou a ser quem ele realmente é hoje. E conhecendo Oda, logo teremos o flashback, né, contando um pouco de como Kaido iniciou sua vida nos Piratas Rocks, além de sua possível infância. Outro ponto chave que eu vejo pro personagem é finalmente encontrar uma derrota épica nas mãos de Monkey D. Luffy. E pra fechar, concluindo o cenário do futuro rei dos piratas, do herdeiro legítimo da família Kozuki e da próxima Mugiwara, eu decidi trazer mais especificamente como eu acho que poderia ser o capítulo 1044. Então leve em conta principalmente os eventos que eu vou mencionar aqui, que podem ocorrer
até o final de Wano. Eu sei que é muito difícil acertar alguma coisa com essa precisão cravante que eu vou dar aqui agora, mas como eu tava muito na vibe desse vídeo, tava muito envolvido com esse roteiro, o capítulo começou a se escrever na minha cabeça, começou a se desenhar na minha cabeça, e eu decidi trazer, esse devaneio pra cá. Vamos lá. No início do capítulo estaremos na capital das flores durante o Festival do Fogo. Os balões de barquinhos que estavam prontos para voar no capítulo 1042 começam a ganhar altura. Os cidadãos da capital passam a olhar para cima conforme os balões avançam em direção ao céu. Por entre as nuvens, uma silhueta colossal começa a aparecer. Um enorme crânio de caveira reluzente surge e a tensão que se propagava por todo Onigashima se espalha agora pelo Festival do Fogo. A atenção de todos os cidadãos se direciona para a Ilha Voadora. Vemos Tengu-yama Hitetsu preocupado com aquela aparição, ao lado de Motama sorridente, claro, mas com o corpo completamente paralisado de tensão. Onigashima se aproxima e a capital das flores entra em caos. Yamato e Momonosuke aparecem em silêncio enquanto a filha de Kaido espera a resposta do herdeiro Kozuki. Momo ainda tá chocado com a informação dita por Zunisha. Joy Boy está de volta. O filho de Oden acredita, mas ele ainda não ouve a voz de Luffy. Sem saber como reagir, Momonosuke busca consolo em Yamato, mas ela ainda aguarda uma atitude para enfrentarem Kaido. Momo parece sem norte, até que pequenos vagalumes alaranjados começam a subir nos céus. Os barcos balões surgem um após o outro, carregando as mensagens e os sonhos dos cidadãos de Wano. Eu quero encontrar a minha mãe. Permitam que as crianças também comam amanhã. Por mais que a falta da presença de Luffy aflija seu coração, Momonosuke lembra pelo que de fato está lutando. Isso é ser um samurai, isso é herdar a vontade de seu pai e isso é lutar pelo país de Wano. Ele olha nos olhos de Yamato e diz: Vamos enfrentar o Kaido. Enquanto Yamato sobe em suas costas e eles partem em direção ao topo do domo, Momonosuke profere duas palavras em forma de uma só ordem: Zunisha, ataque. Ordem recebida. A tromba de Zunisha se estende até os céus buscando a enorme espada cravada em Onigashima. Ele a desenterra com facilidade, enquanto vemos os indivíduos ao redor da ilha reagindo ao acontecimento. Até mesmo Kaido parece extremamente surpreso com o tremor absurdo que se propaga pelo castelo, que agora passa a desmoronar mais rápido ainda. Vemos os olhos de Zunisha cobertos de escuridão e ele exclama algo sobre Joy Boy enquanto desfere um potente golpe com sua espada contra os navios do governo mundial. Conforme os barcos restantes entram em desespero, temos um quadro onde o único remanescente da CP0 está em uma ligação direta com Rob Lucci. Avisem aos Gorosei que o plano falhou. Os tambores da libertação tocam mais alto. Zunisha aparece emocionado. Joy Boy, finalmente. O ecoar dos tambores se espalha por todo Onigashima enquanto vemos alguns personagens reagindo a ele. Zoro e Sanji parecem despertar com esse som. Kaido, que estava prestes a finalizar todos aqueles que se colocavam em seu caminho, para de súbito, chocado com o ribombar reverberando em seus ouvidos. Ele rapidamente se desvencilha de onde está e voa em direção ao topo do castelo, onde havia deixado Monkey D. Luffy supostamente morto. E enquanto avança em uma velocidade descomunal, vemos que seus pensamentos desacreditam do som que ouve agora. Não pode ser. Ele conseguiu? Seu semblante parece uma mistura entre preocupação e empolgação. Marco, mesmo exausto, se vê como o único no palco principal que pode tentar impedir tal avanço. Ele abre suas asas e dispara no encalço de Kaido. A criatura mais forte do mundo, perdida em pensamentos, mal nota a presença da Fênix. Quando emerge no topo, Kaido se depara com um cenário semelhante ao que havia deixado minutos atrás, mas com algumas diferenças. Primeiro, temos Momonosuke em sua forma dragão acompanhado de Yamato. Os dois parecem preocupados com o que está acontecendo com Luffy. Kaido volta à sua forma híbrida e caminha em direção ao acontecimento. Conforme avança em direção a Yamato e Momonosuke, ele nota que suas passadas estão cada vez mais instáveis. O chão parece ondular e se transformar num material mais viscoso, mais volátil. Marco, a Fênix, chega no topo e passa por cima de Kaido, se juntando a Yamato e Momonosuke. Aí, então, temos finalmente a lenda de Momotaro sendo cumprida, com Marco representando o Fazão
Yamato representando o cachorro, Luffy representando o macaco e Momonosuke representando o garoto. Quando Kaido, representando o Rei Oni, parte para o ataque, tentando ver o que eles o impedem de enxergar, Marco defende seu poderoso golpe, mas logo é jogado para o lado, exausto. Yamato também tenta impedir o avanço de Kaido, mas é arremessada para o outro canto, esgotada. Momonosuke, desesperado ao não entender o que está acontecendo com o Luffy, desesperado ao ver dois dos mais poderosos aliados de Wano serem derrotados, tem seu maior momento de coragem. Ele olha para Luffy, que ainda não vemos como está, e parte com todas as suas forças em direção ao Kaido, que com um mísero ataque, um esforço muito menor que contra Yamato e Marco, lança Momonosuke de volta para onde ele estava, perto de Luffy. Ele tenta reagir de alguma forma, mas ainda é fraco, muito fraco. Fraco a ponto de não conseguir mais sustentar sua forma dragão. Ao passo que Kaido caminha em direção a Momonosuke, o herdeiro de Oden vai perdendo sua forma animal, transformando-se novamente em humano, ensanguentado, ferido. Kaido para seu avanço com a feição mais perplexa que já vimos. A imagem à sua frente é inimaginável e inconcebível. A cena é praticamente a mesma ocorrida há 20 anos atrás, quando derrotou Oden em condições duvidosas. Momonosuke adulto é a imagem e semelhança de seu pai, destruído no chão, sem forças, tentando se sustentar. Kaido mal consegue respirar ao se deparar com aquilo. Um estrondo poderoso o tira desse transe absoluto para colocá-lo em um ainda maior. Com aquela presença e o retumbar dos tambores agora mais altos do que nunca, Kaido lembra da primeira vez que ouviu falar sobre aquela lenda que hoje se faz presente em sua frente. Mais de 20 anos esperando sua chegada, uma vida inteira tentando se tornar ele. Entramos num curto flashback do Kaido, onde saberemos que a pessoa com quem ele fala no passado é Rox de Shebeck, por mais que a sua imagem não seja mostrada para nós. Entendemos brevemente o porquê de Kaido acreditar que poderia se tornar Joy Boy, pois as palavras de seu antigo capitão despertam esse sonho no jovem pirata. Voltamos ao presente e, finalmente, o rosto de Monkey D. Luffy é revelado. O vemos de uma maneira nunca antes vista, com deformidades viscosas saindo de toda a parte superior de seu corpo, o conferindo uma aparência muito mais assustadora e imponente. Mas em contraste com essa imagem, seu sorriso maior do que nunca traz a determinação e confiança que sempre estiveram presentes em nosso capitão. Há um momento de silêncio enquanto eles se encaram. Momonosuke olha confuso para Luffy antes de desmaiar, Marco parece surpreso e Yamato com a esperança renovada, lembrando das palavras descritas sobre Joy Boy no diário de Oden. Kaido ouve os tambores da libertação ecoando de dentro de Luffy, mas logo o único som que ele consegue ouvir são os batimentos acelerados de seu próprio coração. Ele nunca tinha se sentido assim, nem mesmo com Oden, nem mesmo com Barba Branca e nem mesmo com Roger. Sem conseguir dar o primeiro passo, Kaido fica estático, olhando a figura à sua frente, preso numa mistura infindável de emoções, e num piscar de olhos, Luffy avança. Se inicia então o final da última e mais importante batalha da noite, que ficará conhecida para sempre como o Incidente de Onigashima, o dia em que o mundo amanheceu. Teremos One Piece na próxima semana. E é isso, rapaziada, eu espero de verdade que você aí tenha gostado de todas as especulações que eu levantei no decorrer desse vídeo e, obviamente, também tenha curtido aí esse momento final, essa parte mais fanfic que eu resolvi trazer, porque, cara, acho que seria um encaminhamento muito legal pro capítulo 1044 de One Piece. Quero saber a sua especulação, as suas hipóteses, suas teorias para esse capítulo infame e também agora, né, pro fechamento do arco de Wano. Os eventos que eu levantei aqui em todas as etapas podem ser pro capítulo 1044, 1045, 1046, enfim, vamos ver e vamos acompanhar esse momento fantástico que One Piece está, obviamente, elaborando muitas teorias, comentando muito e discutindo demais sobre a hora. Deixe seu comentário aí, mano, sobre tudo que você tem pra falar e a gente se vê sem sombra de dúvidas aonde? Exatamente num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!